Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel Borges e hoje vamos continuar com a questão da formação do solo. Como é que vocês estão? Estão aí lembrados do que nós já estudamos a respeito do solo? Mas antes, pessoal, vamos dar alguns avisos. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que é muito interessante e é bem gratificante para a gente ter vocês nesse momento ao vivo, discutindo com a gente, dizendo qual é a escola de vocês, para que a gente possa agradecer o incentivo dos professores, dos coordenadores e dos gestores, para vocês estarem aqui conosco, respondendo questionamento, fazendo perguntas também, uma interação bem direta. Mas acredito que muitos estão aí vendo a gente pela TV. Mas também, se você quiser rever essa aula ou indicar essa aula para um amigo, é só ir no YouTube. E lá no YouTube vocês vão poder utilizar o chat. E a partir do chat, nós podemos dar uma olhadinha o que é que vocês escreveram, se deram sugestões, se responderam algum questionamento, né? Se estão gostando, dá um likezinho, né? Diz para a gente aí o que é que vocês gostaram nessa aula. Coloca também as dúvidas, que nós estamos aqui sempre à disposição para ajudar vocês. E para que a nossa aula, né, seja bem mais interativa, essa aula a gente possa chegar a todos vocês, nós contamos, né, com a questão aí, olha, Cláudia, de quem é que a gente está contando hoje? Gisela. Gisela. Nós estamos aí com Gisela, né, se esforçando aí para levar para cada um de vocês aí a nossa aula, de modo que todos possam participar, todos possam interagir em relação aí a essa aula de ciência. Mas em ciência ainda temos mais avisos. E hoje nós estamos numa data, não é, bem interessante em relação aí ao mês de julho, o mês de conscientização. Nós já falamos bastante a respeito do câncer ósseo, do câncer de cabeça, o câncer de pescoço, mas hoje nós estamos aí no dia que foi determinado para essa campanha, a campanha de conscientização e combate às hepatites virais. As hepatites virais, gente, é uma questão aí de saúde pública. E aqui eu já começo a dar algumas dicas a vocês. Sabe aquela ida, né, periodicamente ao médico, onde a gente consegue fazer alguns exames? Através desses exames, os médicos, principalmente exames de sangue, os médicos conseguem identificar, né, esse probleminha aí, da questão aí da hepatite. Então, é muito importante estar sempre indo ao médico e estar com os seus exames em dia. Também sabemos que existem as campanhas de vacinação em relação à hepatite. E aí vem alguns cuidados. Quais são os cuidados, professora, para a gente evitar essa questão da hepatite? Lavar bem, não é? Frutas e verduras, a questão aí da contaminação em relação ao solo. E também a questão do esgoto. Muitas vezes a gente sabe que nesse período, né, que ainda estamos apresentando aí a questão de chuvas, e às vezes os canais transbordam, né? As valas perto da casa aí de alguns de vocês transbordam e a gente tem contato direto, né, com essa água estagnada, essa água poluída. Mas, para dados bem mais precisos, eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai falar para a gente a respeito, né, de dados numéricos em relação à hepatite, não é isso, Cláudia? Professora, é uma doença realmente que acomete várias pessoas, né? É uma doença silenciosa, atingindo especificamente o fígado e causa alterações graves, moderadas a leves, dependendo do caso, não é? E aí, o que é que acontece? As pessoas têm que ter bastante cuidado, procurar os médicos, questões de alimentação. Existem vários tipos de hepatites e no mundo todo, 1,4 milhões de pessoas, elas morrem. Elas estão morrendo. Então, bastante cuidado aqui, porque vocês têm que ver essa questão aí de ir ao médico, não é qualquer sintoma. Então, pois é, hoje estamos aí com essa questão do dia, né, de combate às hepatites, porque vejam que a gente coloca ali que é uma doença que ataca principalmente aí a questão do fígado, né, a questão aí do nosso fígado. Mas vamos lá, que agora a gente vai começar a falar em relação ao solo. Nós já trabalhamos em outras aulas, e quem perdeu, vai lá no YouTube rever essa aula, formação dos solos. Então, a gente vai ter aí a questão em relação à formação do solo. A gente vai começar a conversar a respeito do solo. Camada superficial da crosta terrestre.
a questão aí de solo. E o que é que a gente consegue ver nessa camada superficial, professora? Essa camada em que pisamos. Então, ela é formada por rochas fragmentadas, né? Pedaços de rochas. Ela é formada por matéria orgânica, né? Restos de animais e vegetais em decomposição, muitas vezes. A presença de seres vivos nas tocas, né? Na questão aí do próprio solo, como minhocas, formigas e até mesmo cupins. Existe também cupim de solo. E minerais, os mais diversos possíveis, que vai depender do local onde esse solo se encontra, porque esses minerais vêm dessas fragmentações dessas rochas onde foi dada origem. A questão da presença de água e ar. Lembrando que a presença de água vai depender do tipo de solo e do local, da região e também da estação do ano. A questão do ar também, né? A presença aí de terra fofa, de mais denso. Então, isso são algumas características que a gente vai perceber nessa camada mais superficial do solo. Mas, para que a nossa aula fique bem interessante e que vocês possam participar, eu trouxe para vocês algumas situações problema. O que é isso, professora? São questionamentos que a gente vai falar agora quais são eles, e que durante a aula vocês vão ter que parar para pensar assim, será que isso que a professora acabou de apresentar para a gente é a resposta de alguma situação problema? Será que esse questionamento eu já sei responder? Então, a minha dica aqui é que ao ler, né, cada um desses questionamentos, vocês parem um pouquinho para pensar. E vamos levantar hipóteses, a gente não tem certeza, mas a gente imagina o que seja. Isso é muito importante na construção do conhecimento. Quando a gente começa a levantar essas hipóteses, falar essas ideias iniciais, quando a gente vai aprendendo, a gente vai rearrumando, ou seja, a gente vai organizando o nosso pensamento e aí também solidifica essa aprendizagem. Veja o que eu trouxe em relação a questões. A primeira, terra e solo são a mesma coisa? O que é intemperismo? O que determina os tipos de solo? O que é permeabilidade? Então, durante a nossa aula, a gente vai conversar sobre esses questionamentos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho da formação do solo. Vejam que interessante como é que o solo se forma. Primeiro, a gente sabe que é um solo primitivo, uma rocha, né, chamada de rocha matriz ou rocha mãe. E olha o que acontece. Com a chegada das chuvas e outros fenômenos naturais, como o próprio sol e o vento, essas rochas densas, elas começam a se fragmentar. E com a chuva também, é arrastado para esse local, né, alguns seres muito pequenos, que a gente está chamando aí de líquens, né, que é uma associação de algas e fungos. Então, são seres bem pequenininhos que começam aí a aparecer nessa parte superficial desse solo. Mas já dá para a gente perceber que esse solo começa a se fragmentar, primeiro, pela ação dos fenômenos naturais, que em alguns lugares pode ser até mesmo as geadas. Depois a gente já começa a ver, né, um solo jovem, a rocha já foi bem fragmentada, esse solo já começa a apresentar, né, uma coloração e ele ficando mais longo, e aí a gente vê que aparecem alguns arbustos. E como foi que eles chegaram aí, professora? Algumas sementes, né, que muitas vezes elas têm assim, a capacidade de ser liberadas. E o vento, elas são muito leves e algumas têm até algumas partículas que ajudam aí ao vento levar. Então, ao chegar aí, encontrar um ambiente, né, umedecido, a questão aí da presença de água, e esse solo, e esses arbustos, que são pequenas árvores, já começam a aparecer. Depois nós temos já o solo maduro. Então, a gente percebe aí que já aparece árvores, né, ou seja, a vegetação aí já de grande porte. E é interessante que com a chegada das plantas, atrai animais. Primeiro os animais herbívoros, que começam a perceber uma alimentação mais fácil, aí, né, sem outros, né, para competir. Então eles começam a chegar. E com a chegada dele, dos primeiros, né, que são os herbívoros, vão chegar os carnívoros para comer esse herbívoro, e aí começa a formar aí um ecossistema a partir aí do solo. Então, a gente viu aí a formação do solo. Vamos ver mais. Agora, para que ocorra a formação do solo e para que a gente possa estudar o solo, é preciso que a gente veja algumas características. E aqui eu estou dizendo para vocês que essas são as características que determinam os tipos de solo. Então, só em a gente ver algumas características, não só a questão de ver, mas também de tocar,
que é o caso que eu estou colocando aqui, não é? A representação, a cor, né? Então, se eu não consigo identificar pela cor, como é que eu vou conseguir, professora? Pela textura. Tocando nesse solo, a gente vai ver se ele tem uma presença muito grande de rochas, né? Se essas rochas estão muito fragmentadas, se ele é formado aí por areia, se ele é mais fofinho, se ele é mais ligado, se ele, né, faz aquela meleca na nossa mão quando é umedecido. Porosidade. A porosidade a gente vai perceber, né, não só observando, mas também tocando. A porosidade vai estar bem próximo à permeabilidade, porque aí na questão da água, a água vai passar com maior facilidade. E a porosidade vai estar mostrando também a presença de ar. Um solo, né, poroso é um solo também que vai apresentar uma concentração entre as suas partículas de ar. Importantíssimo para a vida de alguns seres vivos, de alguns animais que vivem na parte interna do solo, e também a questão aí das raízes das plantas. Continuando, nós já vimos em aula passada os tipos de solo e suas características. Observar, mais uma vez, é muito importante para o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, vamos rever algumas informações sobre os tipos e as características do solo. Aqui a gente tem o primeiro solo umífero, também chamado de terra preta. Então, a gente vê que esse solo, ele possui, não é, vamos dizer assim, cerca de 10% de humus a mais do que os outros. Ele é bastante poroso, rico em matéria orgânica, por isso essa questão da coloração. Essa matéria orgânica muitas vezes vem de origem animal e vegetal. Restos, folhas, né? Restos de animais, excrementos, né? A urina, as fezes vão estar presentes nesse solo também. Então, é um solo nutritivo. Agora a gente está vendo a questão do solo argiloso. As partículas são finas, por isso é menos permeável. Fica facilmente encharcado no período chuvoso e quando seco costuma rachar. Esse tipo de solo aí a gente também costuma chamar, né, numa linguagem popular, a gente diz assim, é o barro, né? Fácil aí de modelar, que nós já vimos também em outras aulas, a presença aí desse tipo de solo para a questão aí da construção de alguns artefatos, né? De decoração, de panelas, de filtros e outros mais. Agora nós vamos para o solo arenoso, né? A maior permeabilidade, pois os grãos de areia são maiores, assim, mais sujeito à erosão. Então, nós vimos aqui que cada grupo de solo apresenta uma característica e também a gente vai buscar, através dessas características, entender a agricultura, ou seja, que tipo de cultura, esse tipo de solo, ele é bem-vindo, ou seja, ele pode ser cultivado e ter um resultado, né, bem favorável. O que é que eu tenho mais em relação? Tipos de solo. Então, a gente sabe que existem vários outros, nós elegemos aqui, vamos dizer assim, os principais, arenoso, argiloso e umífero, mas esses tipos de solo, quando eles se misturam em proporções diferentes, eles recebem também outros nomes. E o que a gente quer saber deles é permeabilidade, né? Como é a permeabilidade deles? E aí, eu vou chamar para vocês agora a questão de uma experimentação. A gente vai fazer agora algumas experiências em relação a esse tipo de solo. A questão da experiência, a gente vai ter aí um ciclozinho de informações. Então, a ideia agora é, vamos provar, né, a questão aí da permeabilidade desses 3 tipos de solo. Aí, tá, toparam, vamos lá, vamos provar. Mas qual é a dúvida de vocês? Será que, através dessas informações, vocês acreditaram bastante, né, nessas informações no que diz respeito à permeabilidade? Qual é a dúvida? Professora, porque lá perto de casa, quando chove, realmente fica uma poça d'água. Mas quando o sol vem que seca, na parte de cima fica parecendo areia. Mas será que é só na parte de cima? Será que embaixo a gente tem outro tipo de solo? E assim, outras dúvidas em relação também aos nutrientes. Aí, diante das dúvidas, a gente começa a levantar a hipótese. Ficou a poça d'água porque a água não passou. Ela ficou presa em algum local. Professora, a plantinha não se deu bem. O que é que faltou nela? Aí a gente vai começar a perceber, através de hipótese, será que foi a luz do sol, a água, ou os nutrientes do solo, que também são importantes para o desenvolvimento da planta.
E aí a gente vai para uma pesquisa. Essa pesquisa ela pode ser uma pesquisa conversando com outras pessoas a respeito daquele terreno, a respeito daquele solo. Eu posso ir em busca de livros, eu posso na internet fazer essa pesquisa, mas eu também posso fazer uma pesquisa através da experimentação. E essa pesquisa a gente vai fazer agora em relação a um teste. Então, o que é que nós queremos saber? Nós vamos levantar a hipótese, né, em relação à permeabilidade da areia, do humus e da argila. Então, acompanhe aqui na mesa o que eu vou apresentar aqui agora para vocês em relação a todas essas, vamos dizer assim, esses materiais. Então, aqui eu tenho a argila, eu precisei aqui, ó, de uma colher para retirar, porque como a gente já disse, não é? A gente chama também popularmente de barro, então aqui ele já está molhado. Aqui eu tenho a terra preta, que é a questão do humus, a terra rica em nutrientes, e aqui a questão da areia, e essa areia está seca. O que foi que eu fiz? Vou colocar aqui do lado, para a gente ver agora em relação a essa observação. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar os funis, né? Então, a gente, através dos funis, nós vamos tentar fazer aqui a questão da experimentação. Então, aqui eu tenho, vou deixar aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo aqui dentro. Vai ter que ser fora. A gente vai ter que ver a questão da permeabilidade, a argila, a areia e o humus. Nós vamos colocar agora a questão aí, deixa eu ver aqui. Nós vamos colocar a questão da água. Vamos lá. Então, nós vamos colocar aqui. No humus. Vamos ver agora aqui a questão da areia. Vou dar mais um pouco aqui na areia. E aqui, né, vamos colocar na argila. O que é que nós queremos mostrar aqui a vocês? Na questão do humus, né, a água passa, mas o caso aqui, eu vou pegar agora o funil para mostrar a vocês, que mesmo quando essa água passa, o humus vai ficar aqui, olha, bem molhadinho, encharcado. E isso vai ser favorável. Deixa eu ver aqui se o Cleitinho pega aqui. Pronto, ó. Aí aqui, essa quantidade de água que ficou aqui, ela vai ser muito importante em relação aí aos vegetais. Na questão da areia, com o passar do tempo, esse funil ficando aqui escorrendo, ele vai secar totalmente, porque os grãozinhos de areia, eles estão bem separados, né, um dos outros, diferente do humus. E aqui a questão da argila, que no início ela consegue passar e depois ela forma como um verdadeiro, vamos dizer assim, um bloqueio. É como se essa argila ela vai tornar, depois de bem molhada, ela vai ficar totalmente encharcada e não vai deixar mais a água passar. É como se tornasse aqui um solo denso, um solo impermeável. E aqui, para a gente falar, eu trouxe também a questão de um experimento para a gente observar o que foi que aconteceu, né? No número 1, nós temos a areia, a água. Sim, também usamos a questão aí do algodão. E aí a questão dessa permeabilidade. Os grãos de areia são bem afastados um dos outros. E aí o que a gente vai perceber é que a água vai passar com mais facilidade. Já na argila, nas primeiras gotinhas de água, ela consegue passar, porque ela retém, né? Ela vai reter pouca água no início e depois vai formar aquela questão aí mais densa, uma liga, né? E não vai deixar mais a água passar, por isso que os terrenos vão ficar alagados. E a terra preta, ela tem aí um efeito esponja. A questão aí é de não deixar
a água passar por completo. Então, no início, ela permite, né, porque ela estava seca, mas à medida que esses grãozinhos dessa terra, desse humus, vai sendo umedecida, ela consegue encharcar e aí vai manter por algum tempo hidratado. Isso vai ser favorável para a plantação. E aqui eu trouxe para vocês, né, os tipos de solo e a questão de permeabilidade. O arenoso é o mais permeável, é aquele que a água passou com mais facilidade. O argiloso é menos permeável, né, como eu coloquei para vocês. E o umífero, ele tem a capacidade de reter água, de deixar a água presa, vamos dizer assim, entre as suas partículas, formando aí um ambiente favorável para a maioria das culturas, ou seja, a maioria das plantas. E aí, quando a gente fala em planta, eu trouxe para vocês aí esse processo aí evolutivo em relação às sementes. É muito importante a gente saber o que é que uma semente precisa para ela poder germinar. Alguns de vocês vão dizer assim, eu já fiz experimento com semente em várias coisas, professora. No algodão, eu já fiz em outros ambientes, não tem problema. Sabe por quê? No início, essa semente ela só precisa de ar, né? A gente vai mostrar aí a questão, a presença aí do ar. Ela precisa ser umedecida e ela precisa de um escurinho. Por isso que ela fica embaixo do solo. E é interessante que nessa questão aí que eu trouxe para vocês, como se fosse um grãozinho de feijão, e aí eu vou apontar, à medida que essa sementinha começa a germinar, esse grãozinho, olha, que para a gente era nutritivo, era alimento, aqui também é reserva de nutriente. À medida que essa sementinha vai começando a desenvolver, ela permanece com o grãozinho. E isso faz com que os nutrientes que estão presentes nesse grão, né, vão ajudar ao desenvolvimento dessa planta. Não podemos esquecer que o que a planta precisa, de fato, é a questão aí da luz solar para realizar a fotossíntese. E junto com a luz solar, ela vai precisar de água e de gás carbônico. Essa união aí, né, de água e gás carbônico e a energia solar vai fazer com que a planta produza o seu alimento. Mas, professora, você falou que precisa de nutrientes. Pois é, no solo tem os nutrientes que vão complementar. E cada tipo de cultura, cada tipo de planta requer um conjunto de nutrientes diferentes. Às vezes, alguns componentes se repetem, mas algumas são bem exigentes no tipo de nutriente. Por isso que, às vezes, a gente precisa de estar renovando essa terra, quando é uma plantinha de um vaso na nossa casa, quando é no nosso jardim e quando é em grande escala, a adição de nutrientes no solo. Isso é muito importante e eu gostaria que vocês parassem para perceber a necessidade, porque nós vamos falar em várias aulas a respeito de nutrientes que as plantas precisam para se desenvolver. E aí o que é que nós temos mais? Nós falamos da permeabilidade em relação aí aos tipos de solo. Mas é importante também para a gente saber que as camadas do solo também apresentam permeabilidade. Imagina que, se esse solo fosse todo pedregoso, os nutrientes iam passar rapidinho. Vejam que cada camada tem uma característica e vai fazer com que esse nutriente, né, permaneça por mais tempo junto às raízes. E aí, o desenvolvimento da planta será bem mais favorável. A composição dos solos. É muito importante a gente saber a questão da composição do solo. O que é que tem no solo? Ou o que deveria ter no solo? Matéria orgânica, a questão aí de restos de animais e vegetais, como eu já falei. A presença de água, ar e minerais. Então, esses seriam os componentes principais. Sabemos que existe uma variação em relação aos tipos de solo, no que diz respeito à presença de água, de ar e também de minerais. O que é que nós temos mais? Fatores que promovem a formação do solo. Então, nos fatores que promovem a formação do solo, o primeiro que nós temos é a questão que tipo de rocha está ajudando a formar esse solo. E esse tipo de rocha, quem determina é a rocha matriz, a rocha mãe, aquela primeira, né? Depois a questão, outro fator, o clima. Então, a presença aí, né, de períodos chuvosos ou de muito seco durante o ano, vai determinar também esse tipo de solo. O relevo. Como assim, professora? Imagina, em uma área, né, vamos dizer assim, montanhosa, chove, mas os nutrientes durante a chuva vai sair de toda parte,
mais alta dessa montanha em direção à parte mais baixa. Então, o relevo também determina o tipo de solo. E a matéria orgânica, quanto mais micro-organismo nesse solo, mais, né, nutritivo ele será. Outra coisa, a gente não pode esquecer que também vem a questão aí dos nossos cuidados. A questão de plástico, a questão de matéria que não vai se decompor, ou se vai demorar muitos anos para se decompor, também vão interferir aí no solo. E para a gente responder um questionamento, né, que está lá na nossa, uma das nossos questionamentos, é a questão do intemperismo. Não posso esquecer que os fatores, né, naturais favorecem o temperismo, mas nós, seres humanos, também. Então, o intemperismo é um conjunto de ações químicas e físicas que causa desagregação e decomposição das rochas. Então, aí, quem estava arriscando no conceito aí de intemperismo, dá uma olhadinha nesse, se vê se você concordou ou se você fez algo bem parecido. Eu vou chamar a professora Cláudia para se despedir e termino com um aviso, né, bem interessante ainda sobre solo. Bem, pessoal, que aula maravilhosa, né? Muito grata por vocês estarem aqui nos assistindo, estarem aqui quietinhos, bem atentos, né? À explanação da professora. Espero vocês na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Pois é, professora Cláudia, também agradecendo aí a vocês, a equipe técnica aqui, né? E também o nosso finalzinho, ó. O solo né? É a base da biodiversidade, é onde desenvolve aí a questão da agricultura, da pecuária, do extrativismo, os recursos naturais, né? O solo é um recurso natural renovável, aí eu já estou trazendo mais um questionamento. E né, o solo é nosso e temos a missão de cuidar. Será que a gente está cuidando bem do solo? Então, eu estou colocando aqui para vocês agora que rever essa aula, ver essa questão aí de permeabilidade, de intemperismo, e não esquece que na próxima aula nós vamos ter técnicas de cultivo. E eu não quero, né, que vocês fiquem de fora. Aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Por hoje é só. Tchau, tchau.